Você está competindo com quem se a vida é só sua? Sabe aquelas frases que alugam triplex na nossa cabeça? Pois é, essa foi a frase que alugou um triplex na minha cabeça e ficou morando por esses dias. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você, a respeito de competição, a respeito de muitos momentos que nós nos sentimos atrasados nas nossas próprias vidas, sendo que ninguém está competindo com a gente, só a gente mesmo. Então, eu quero compartilhar uma palavra com você que está lá em Eclesiastes 3, Eclesiastes capítulo 3. Muito provavelmente, se você é crente e está assistindo esse vídeo, você já escutou essa palavra. Se você não é, eu quero ter a oportunidade então de lê-la para você pela primeira vez. Provavelmente, né? Eu creio em nome de Jesus. Diz assim, Eclesiastes 3, a partir do versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e o tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de paz. Há um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. Há um tempo pré-estabelecido por Deus sobre as nossas vidas. E muitas vezes, eu até vim com a camisa do Brasil aqui hoje para simbolizar uma competição. A gente sabe que o Brasil não tá lá essas coisas nas competições, mas eu vim aqui, entendeu? A caráter para falar sobre isso. Muitas vezes nós estamos competindo com aquilo que projetaram para nós, ou aquilo que a gente vê na internet e aqui nas redes sociais. Ninguém quer compartilhar algo que não seja bom, algo que não seja bonito, algo que não seja uma conquista. Só que para a conquista virar conquista, ela precisou do corre atrás. Ela precisou do corre, ela precisou que as pessoas se esforçassem. Para alguém se graduar, essa pessoa precisa estudar. Para alguém, sei lá, um atleta, ele vencer uma competição, ele precisa treinar, ele precisa se esforçar. Só que muitas vezes esse esforço que está nos bastidores não são esforços que nós vemos. Nós vemos os resultados, nós vemos aquilo que as pessoas postam. Exemplo, para alguém casar, antes de chegar lá no altar, essa pessoa precisa de toda uma preparação. Ela precisa primeiro se resolver com ela, se resolver com Deus, resolver como ela vê a imagem dela. É bom que aconteça, né? Resolver a vida dela antes como pessoa solteira, depois ela passa por um período de namoro, noivado, onde ela está conhecendo outra pessoa e depois ela vai se casar. As coisas não acontecem assim, ó, miojo, 3 minutos. Nós somos a geração que quer as coisas rápido, mas as coisas não acontecem tão rapidinho assim, entendeu? Então, estamos competindo com quem se a vida é só nossa? Então, o primeiro aspecto é pare de competir com as outras pessoas, porque a vida é sua. Pare de competir e achar que você está atrasado, que as coisas não acontecem para você, que só é difícil para você, porque é difícil para todo mundo. Só que as pessoas não vão postar os momentos difíceis. Tem gente que posta, né? Mas na maioria das vezes a gente quer postar o quê? Quando já deu certo, quando já está bem, quando já está bonito. Ninguém vai postar, tô no meio de um processo aqui depressivo. A moto, gente, não atrapalhando meu vídeo, me ajuda, Deus. Não vai atrapalhar, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Amém, já deu. Pronto. As pessoas não vão postar tipo, ai, eu tô num processo tão difícil, tá tudo tão doído, tá tudo... Não, elas vão postar o quê? Quando o processo já passou, quando os milagres já vieram. A menos que Deus tenha dado um direcionamento específico para essa pessoa postar o processo que ela tá passando. Mas na maioria das vezes a gente posta o quê? Só quando já deu certo, os resultados. E tem gente que tá vivendo coisas incríveis e nem tá postando. Então assim, pare de competir com as outras pessoas. E comece a olhar para você e as coisas que Deus entregou nas suas mãos para fazer. E esse é o segundo ponto, sabe? Faça aquilo que você precisa fazer. Faça aquilo que precisa ser feito. Se você tem que estudar, estude. Se você precisa passar por algum processo, pare de fugir dele. Se você precisa fazer alguma coisa, vai e faça.
Eu lembro, sabe, de quando eu me mudei para Sergipe. Eu moro em Sergipe, se você não sabe, não conhece minha história, um dia eu conto. Mas eu moro em Sergipe, eu sou de Minas Gerais, moro em Sergipe. E eu lembro de quando eu me mudei para Sergipe, eu tive muita dificuldade de me conectar com uma igreja local. E nesse processo de dificuldade, eu fui para uma grande igreja e eu pensei, cara, eu vou ficar aqui nessa igreja porque daí eu não passo pelos processos que eu preciso passar. Eu não tava falando isso com a minha boca, mas era isso que estava no meu coração, entendeu? Porque eu precisava passar por alguns processos de cura em relação à liderança, em relação a liderar também, em relação ao serviço à igreja de Jesus, porque eu estava vivendo no campo missionário há alguns anos já, então eu precisava me reconciliar com a igreja, de certa forma. Um dia eu falo por esse processo também, mas é algo complicadinho. Mas aí eu lembro de quando eu tava numa igreja, meio que ali me escondendo, e Deus falou comigo, sai dessa igreja e vai procurar uma igreja que você realmente vai ter espaço para trabalhar esses processos que ainda não foram trabalhados na sua vida. Então comecei um período de visitar igrejas, tinha gente que falava comigo, tipo, cada domingo numa igreja, querida, que isso, como assim? Mas eu sabia que eu precisava encontrar a minha família na fé, que eu precisava estar ali nesse tempo e passar por esse processo de cura. Então, assim, não tem competição quando você está se movendo naquilo que Deus deu para você fazer. Muitas vezes nós nos sentimos atrasados, nos sentimos fora do ritmo, por quê? Porque nós estamos querendo competir com a vida do outro. E toda competição, ela é uma competição injusta. Não tem competição justa no sentido de competir com a vida do outro, sabe? Cara, vamos falar de futebol. Ok, futebol. Tem times lá na Europa que eles estão recebendo investimentos absurdos financeiros, eles conseguem contratar os melhores jogadores, eles conseguem ter a melhor equipe, eles conseguem ter o melhor estádio, eles conseguem ter tipo, as melhores coisas para fazer aquilo que eles precisam. Aí tem alguns times aqui no Brasil que por mais que a galera tipo, jogue absurdamente muito melhor, ou jogue absurdamente muito bem, eles não têm todas as coisas necessárias para fazer essa competição, ou então para colocar o time, sei lá, no top 1 do mundo. Então, às vezes, as competições, elas são injustas. Por quê? Porque você tem o dinheiro que você precisava fazer isso, você tem, sei lá, todas as condições necessárias para fazer isso. E isso não é só sobre, ai, nossa, como é injusto, eu não tenho aquilo que eu preciso, então eu não vou fazer. Não! Você precisa fazer aquilo que você tem que fazer dentro das condições necessárias que você tem. Aí você vai parar de competir com o outro. Porque é sempre uma tentação olhar para a grama do vizinho e pensar, nossa, a grama do vizinho é mais verde, a grama do vizinho é melhor, mas o fulano tem isso, por isso que eu não faço. Aqueles vídeos de internet, sabe? Que às vezes sai, a pessoa tá fazendo tipo, uma coisa muito legal, a gente coloca tipo, ah, mas se eu tivesse essa calça, eu estaria fazendo essa dança. É mais ou menos isso. Assim, pare de competir e levante-se e vá atrás daquilo que você tem que fazer. Sabe, para de olhar a grama do vizinho que está mais verde que a sua e vá pensar como eu posso cuidar da minha grama. Como é que eu posso melhorar? Ah, mas fulano é tão inteligente. Cara, Deus, ele tá, ó, com as mãozinhas estendidas sobre nós. Quer ser inteligente? Vai estudar, vai ouvir boas pessoas, vai correr atrás das coisas também. Quer fazer alguma coisa diferente? Ore para o Senhor e fala, Deus, eu tenho dificuldade. O outro vídeo eu falei sobre isso, né? Ore e apresente para o Senhor a sua incredulidade, e ore também e apresente para o Senhor a sua incapacidade. Apresente para o Senhor aquilo, tipo, Deus, eu não consigo fazer isso aqui sozinho. Eu tô com dificuldade nisso, eu tô com dificuldade daquilo. E levante-se para fazer aquilo que você precisa fazer. Porque ficar só reclamando não vai adiantar nada. Ficar só competindo, essa competição invisível de eu tô aqui vendo a vida do outro, mas a minha vida parece que nada acontece, isso não é justo. Isso não é justo com você, isso não é justo com a vida do outro, porque você não sabe os processos que o outro passou para chegar até ali. Então, levante-se e realmente entenda que há um tempo determinado para todas as coisas. E até antes de começar aqui, né, o Eclesiastes 3, no capítulo 2, do 17 ao 26, está falando a respeito do trabalho árduo que muitas vezes é inútil. Então, assim, não fique insistindo em uma coisa que talvez seja inútil. Vai atrás daquilo que Deus quer que você faça, porque aí anula toda a competição. Aí começa a ficar justo, por quê? Porque eu estou diante de Deus falando, Deus, o Senhor, sei lá, eu estou escrevendo TCC, meu exemplo. O Senhor me deu a faculdade para fazer. Eu estou com dificuldade para romper com isso aqui, mas eu sei que eu vou romper. Por quê? Porque foi o que o Senhor me chamou para fazer nesse tempo. Então não importa, tipo,
o tempo que os outros estão. No meu tempo, eu vou terminar. E eu vou vencer em nome de Jesus. Por quê? Porque os processos que eu passei para chegar até aqui foi diferente do processo que as outras pessoas passaram para chegar, talvez, em um cenário parecido com o meu. Só que cada um teve as suas divergências, cada um teve ali o cenário que precisou viver. Então pare de competir com o outro e reconheça que a competição é contigo. A competição é contigo. De sair desse lugar de inércia e realmente reconhecer, cara, eu tenho isso e aquilo outro e aquilo outro para fazer. Então, dentro desse tempo que eu tenho para fazer isso, eu vou me empenhar em fazer. Mesmo que às vezes eu olhe para mim e pense, eu não consigo na minha própria capacidade. É realmente isso que nós temos, sabe? Nós realmente não conseguimos na nossa própria capacidade, mas se nós ficarmos sentados só olhando a vida acontecer, só vendo a vida passar, realmente nós nunca vamos fazer nada. Por quê? Porque sempre vai ser injusto, sempre vai ser a culpa do outro, sempre vai ser fulano e ciclano que não me ajudou. E não, cara, não. Você tem Deus na sua vida, você tem tudo. Você tem aquilo que você precisa para romper, você tem aquilo que você precisa para vencer, mas você precisa ser o protagonista da sua própria história. Eu lia muito Augusto Cury na minha adolescência, então essa é uma frase que fica muito presente para mim. Você é o protagonista, sabe? Você pode escolher se levantar da cama, você pode escolher ajeitar a tua vida. Talvez você pode escrever aqui, mas você não sabe o que eu passo. Eu realmente não sei, mas eu sei o Deus a quem eu sigo. E se Deus pode todas as coisas, Ele pode abençoar a sua vida para você sair desse cenário de competição e entender que está tudo bem e você é abençoado por Deus. E Deus vai te dar a capacidade de fazer aquilo que você precisa fazer dentro do tempo que você tem para fazer. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa realmente entender que há um tempo para todas as coisas, há um tempo de procurar e há um tempo de desistir. Talvez tenha algumas coisas da sua vida que você simplesmente precisa desistir. Já pensou? É porque é difícil a gente desistir das coisas, né? É realmente difícil. Mas assim, entenda o tempo de Deus sobre a sua vida, pare de reclamar e levante-se nessa competição. Você tem aquele que te chamou. Você tem o melhor treinador, você tem aquele que tem os melhores investimentos, você tem aquele que é dono de todas as coisas. Então confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, porque o Senhor, Ele é sábio e Ele tem tudo aquilo que nós precisamos para romper, para vencer. Então que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e vamos junto que a gente consegue chegar onde o Senhor quer que a gente chegue, porque Ele nos dá graça e favor para fazer todas as coisas. Amém? Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Senhor Deus, muito obrigada por essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, Deus. Eu oro para que o Senhor anule toda competição no nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Nos ajude a chegar onde nós precisamos chegar, Deus. Que as suas mãos, Pai, realmente nos guiem, Deus, em nome de Jesus. Eu oro para que nos momentos difíceis, Deus, tanto eu quanto essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Deus, nós possamos realmente declarar, assim como os salmistas, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o Senhor quem fez os céus e a terra é aquele que sustenta também as nossas vidas na palma de suas mãos. Senhor, eu oro para que essa pessoa seja abençoada e que realmente o Senhor possa selar, Deus, a convicção de quem ela e ele é no Senhor, Deus, em nome de Jesus. Que a sua graça esteja sobre a vida de cada um e que o Senhor possa realmente nos dar força e coragem, Deus, para lutar e vencer no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Você pode curtir esse vídeo, você pode deixar o seu comentário e também compartilhar para as pessoas que estão talvez competindo com as outras, em nome de Jesus. Deus te abençoe.